Amigos da Rádio Regional de Ipu, um abraço a todo o nosso público ouvinte. Estou aqui com o Dr. Lázaro Trindade, promotor de justiça do nosso município, também responde pelo município de Pires Ferreira. Dr. Lázaro, estamos nos aproximando da eleição, da votação. Nós estamos nesse período de campanha eleitoral, estamos nessa semana, nesses dias, nessas vésperas do dia da eleição, no próximo domingo. Existe alguma determinação, algum acordo entre as coligações? Quais são as determinações e qual será o papel do Ministério Público neste período, no dia da votação, consequentemente com a apuração? Um abraço, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Existe sim. Hoje pela manhã, que acabou de encerrar, se reuniu as coligações, as principais coligações aqui do município do Ipu, e ficou acordado que somente até o dia 29, às 2 horas da manhã, 29h30, é o limite máximo para propaganda eleitoral, certo? Onde vai ser realizado o comício final de ambas as coligações, e a carreata determinada para o dia 1º de outubro, né, que existia uma carreata de ambas as coligações, foi cancelada, em comum acordo com todas as coligações. Então foi feito um termo de acordo, né, na qual participou eu, o juiz eleitoral, doutor Lúcio, e ambas coligações, representantes jurídicos, na qual ficou acordado isso. Ou seja, né, somente até o dia 29, né, no caso os carros de som até 29 às 22 horas, 10 horas da noite, vai ser permitida a circulação, certo? E o comício final, do dia 29 até o dia 30, às 2 horas da manhã. Ou seja, né, o último comício vai se realizar no dia 29, podendo terminar até às 2 horas da manhã. Então, as duas coligações. Ambas coligações. Ambas as coligações. Exato. Então, isso ficou acordado nesse sentido. Né? Isso em relação ao município do Ipu. Em relação ao município de Pires Ferreira, não foi acordado nada, porque as agendas estão sendo cumpridas. Né? Lembrando que no dia da eleição vai existir reforço tanto da polícia, que chega hoje, dia 27, o reforço está chegando, né? Também existirá o reforço da Polícia Federal, né? A PM também já está chegando, e bem como também vai chegar aqui, para ficar responsável pelo município de Pires Ferreira, um juiz e um promotor auxiliar, né? Ambos já foram designados, já sabemos quem são, então deve estar chegando de sexta para o sábado, e vai ficar à disposição exclusiva do município de Pires Ferreira, um juiz e um promotor a mais. E como está a movimentação aqui no fórum, doutor, nesse sentido? A movimentação, por enquanto, está tranquila, não teve nenhum caso de grande repercussão. Existem as denúncias de propaganda irregular, de algumas condutas vedadas, mas estão prontamente sendo atendidas e resolvidas. Então, até agora, não houve nenhum problema grave, considerado grave, né, na eleição do Ipu. Qual será o papel do Ministério Público no ato da votação e na apuração? Pronto, o Ministério Público ele tem como papel principal a fiscalização da lei. É conhecido como fiscal da lei e representa o povo, né? Seria a voz do povo na justiça. Então, o que é que ocorre? O Ministério Público ele tem alguns poderes, né? Poderes institucionais para fazer cumprir a legislação. Dentre elas, poder requisitório, evitar cometimento de crimes e por aí vai. Então, no dia da eleição, basicamente, o que é que o Ministério Público vai fazer? Tanto aqui como em Pires Ferreira. Ficará na cidade, né, inicialmente, visitará todas as sessões eleitorais, ficará à disposição de atender os representantes jurídicos das coligações, candidatos que tenham alguma dúvida, né, e ficará na rua juntamente com a polícia, porque caso seja flagrado alguma conduta vedada que configure crime, quem estiver fazendo vai ser preso, vai ser conduzido à delegacia e vai ser lavado flagrante. Então, eu visitarei pessoalmente todas as sessões, nos locais que tiverem mais problemas, tiverem sessões mais tumultuadas, né, maior número de sessões, colégios eleitorais com maior número de sessões, eu ficarei mais tempo, ficarei mais à disposição dos funcionários do TRE, né, para evitar algum problema, porque às vezes a presença física do juiz e promotor evita muitos problemas. Então vai ficar uma polícia à minha disposição, uma equipe, justamente para evitar esses problemas. Doutor, na questão excepcional do ato da votação, o senhor tem algum esclarecimento nesse sentido? Por exemplo, o deficiente vai votar? Pronto. Algo do gênero. Ok, vamos lá. No dia da votação, só é permitida, né, não é permitido de forma alguma nenhum tipo de manifestação, carro de som, carreata, passeata, bandeiraço. Caso seja feita, quem estiver fazendo esse ato vai ser preso e conduzido à delegacia, porque é considerado crime no dia da eleição. Segundo ponto, boca de urna. Não pode, de forma alguma, haver nenhum tipo de promessa ou entrega de bens ou qualquer outro tipo no dia da eleição, nem mesmo antes, certo? Caso seja flagrado, vai também ser preso e conduzido à delegacia. Terceiro ponto, o eleitor ele pode ir sim à votação com um broche ou um adesivo do seu candidato. Nesse sentido. Fora isso, não vai ser permitido. Caso ele tente entrar na sessão, vai ser impedido, e caso tente novamente, vai ser conduzido à delegacia. Só para ficar bem frisado esse ponto. A situação do eleitor com deficiência, certo? Se a sua mobilidade for total, não ele consiga sequer votar, dirigir a mão à urna, ele pode ser auxiliado por pessoa de sua confiança.
E quem é essa pessoa? Uma pessoa que já vem com ele. Não pode ser nenhum tipo de funcionário da prefeitura, né? Secretário, candidato, prefeito, vereador ou funcionário do TRE. Tem que ser uma pessoa isenta. Caso não tenha, ele não vai poder votar. Eleitor cego. A urna ela dispõe do sistema Braille, que é o sistema de leitura de cego, bem como fone de ouvido. Então, o eleitor com deficiência visual ele vai poder utilizar essa situação. Só na sua possibilidade, na total impossibilidade de votar, que ele vai ser auxiliado. Senão, não vai precisar, vai ter que usar o recurso eletrônico da urna. Terceiro ponto, a situação de uso de máquinas celulares na cabine de votação. Não vai ser permitido, caso seja utilizado, ele vai ser retirado do local e possivelmente preso também. Quem vai ficar a cargo dessa fiscalização? O presidente da sessão eleitoral, né, que eu vou estar à disposição dele, ele vai ter meus contatos e vai me ligar imediatamente que eu vou comparecer ao local com a polícia, né, para evitar esses problemas. O eleitor analfabeto ele não vai ser ajudado a votar, ele tem que aprender a votar só. É distribuído alguns santinhos por parte dos candidatos que tem o desenho da urna, a forma de votar, então ele pode levar seu santinho no seu bolso, não tem problema algum. Agora, ser acompanhado por uma pessoa estranha à cabine de votação, por ser analfabeto, não vai ser permitido de forma alguma. Outro ponto importante, documentos utilizados na hora da votação. Lembrar o eleitor que só pode ser utilizado os documentos que a resolução do TRE permite. Quais são eles? Documentos oficiais com foto. Exemplo, RG, carteira reservista para homem, carteira de trabalho, carteira de habilitação, passaporte e carteira profissional. Exemplo, carteira de médico, carteira de advogado. Essas carteiras são consideradas carteiras oficiais, né? De identidade oficiais. Então, aquele eleitor que comparece à sessão com certidão de nascimento ou casamento não vai poder votar, vai ser impedido de votar. Então, tem que ficar bem atento a essa situação. Muito bem, doutor. Os esclarecimentos estão bem feitos, né? De forma bem apurada para o eleitor. Outra curiosidade, doutor, o senhor falou que a questão da manifestação política no dia da votação, que é permitido com o boto no candidato, adesivo e blusa alusiva ao candidato, às cores da coligação, do partido. Pronto, retornando a esse assunto, a manifestação tem que ser silenciosa e individual, ou seja, somente do eleitor e de forma silenciosa. Ele não pode ficar na sessão falando de candidato A ou B, porque caso ele faça, é considerado boca de urna, ele vai ser preso. Então, só o botão ou adesivo. Camisa de político não pode ser utilizada de forma alguma. Nem padronizar vestuário. Juntar 4, 5, 6 eleitores, vestir uma cor só de uma blusa e a sessão. Vai ser prontamente proibido e vai ser disperso esse pessoal. Mais uma vez, se continuar insistindo, infelizmente vai ser preso e conduzido à delegacia. Nem com a blusa com o mascote da coligação não pode? Não pode de forma alguma. A resolução é muito clara. Só pode manifestação silenciosa, individual e com adesivo ou bottom. Fora isso, não vai poder. Vai ser abordado, vai ser pedido para que se retire. Em se insistir, vai ser preso. Muito bem, muito obrigado, doutor. O eleitor ipuense agradece pelos esclarecimentos. Foram pontos importantes que foram tiradas as dúvidas aqui dentro dessa entrevista. Se o senhor tiver mais alguma consideração, mais alguma recomendação a fazer ao eleitor do Ipu e de Pires Ferreira, fica à vontade, doutor. Consideração final é que a Justiça está de porta aberta a qualquer eleitor, tanto eu como o juiz eleitoral estamos à disposição para criar qualquer dúvida. O carro eleitoral nesse período funciona em regime de plantão, então vai estar à disposição também dos eleitores. E qualquer dúvida pode me procurar e eu vou estar também no dia das eleições visitando as sessões. Qualquer eleitor que tenha dúvida, qualquer problema, pode me procurar que eu estou aberto a atender qualquer pessoa. Muito obrigado, doutor. Um abraço.